Dia, graça e paz, tudo bem? Boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui para mais uma aula, isso mesmo, você que já nos acompanha, tá bom? Dispenso apresentações, mas para você que está assistindo a aula pela primeira vez, eu sou o professor Anderson Santos, muito prazer, seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual, porque nós estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus, isso mesmo. Então, eu sempre digo aí aos nossos alunos, tá bom? Bíblia na mão, então você precisa pegar a tua Bíblia, a tua espada, afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus. Bíblia na mão, módulo na outra, tá vendo aqui, ó? Nós estamos estudando o módulo Eclesiologia, História da Igreja e Doutrina da Igreja, isso mesmo. Nós vamos aprender sobre a história da Igreja e a doutrina da Igreja. Professor, como que eu faço para adquirir este módulo, esse livro? Entre em contato conosco, nós deixamos aí na descrição do vídeo, tá bom? É um curso, tá bom? É um curso completo, você vai aprender as principais doutrinas aí, as principais disciplinas, né? Essas disciplinas fundamentais da teologia cristã, uma teologia pura, sadia, uma teologia com espiritualidade. Nós cremos sim no poder de Deus, nos dons do Espírito de Deus, cremos sim no mover profético de Deus. É claro que tudo dentro de um contexto bíblico, tá bom? Meus irmãos, bom, vamos fazer a nossa oração, como nós sempre começamos, falamos com Deus, pedimos a bênção de Deus sobre as nossas vidas para esta aula, tá bom? Então eu lhe convido agora, se você pode, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, neste momento, mais uma vez eu quero pedir ao Senhor a tua bênção e a tua graça sobre esta aula. Vai falar conosco, Deus, de modo que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela o amém comigo aí. Isso, muito bem. Vamos lá? Então, se você já está acompanhando aí na sequência, se você é o nosso aluno, você tem que acompanhar na sequência, tá bom? Então, lembrando aí que nós paramos o nosso módulo na página de número 15. Olha aí, nós vamos começar a falar da expansão da igreja. Página de número 15, o estudo é a lição de número 3, a igreja apostólica. Então, como nós estamos estudando a história da igreja, nós estamos agora nessa sequência de assunto que é a ideia da igreja apostólica, ou seja, a expansão da igreja, surgimento da igreja, todo esse contexto, tá legal? Bom, então vamos lá. Então nós encerramos a última aula, nós estamos falando da expansão da igreja, que vai desde aí da pregação de Estevão, 35, depois de Cristo, até o concílio em Jerusalém, no ano 50, mais ou menos, tá bom? Então nós vamos entrar agora numa época da história da igreja cristã, que apesar de curta, você vai ter em média, isso eu falei no final da última aula, você vai ter em média aí aproximadamente 15 anos, ela é de alta importância. Por quê? Porque é nessa época que a igreja vai resolver aquela questão. Que questão? O cristianismo deveria continuar apenas ali em Jerusalém, como até uma vertente do judaísmo, alguns viam até como uma seita obscura, oriunda do judaísmo, ou ela deveria se tornar a igreja de Deus, expandir as boas novas de Cristo, o evangelho, e permanecer com as portas abertas. Então, quando se inicia esse período de proclamação do evangelho, então você percebe que ela está ali limitada à cidade de Jerusalém e aos seus arredores, os seus membros, ali alguns prosélitos, na sua grande parte judeus. Mas quando ela vai terminar essa expansão, você vai perceber algo. O que, professor? Que na verdade, desde o seu nascimento, a sua expansão, você vai ter o evangelho já estabelecido na Síria, na Ásia Menor, havia alcançado a Europa, e aí nós vamos ter membros não exclusivos judeus, mas você vai ter a membresia de gentios, muitos gentios, e aí você vai ter toda essa questão dessa reunião. O idioma usado nessas assembleias na Palestina era o hebraico, ou o aramaico, você tinha essa ideia. Porém, aí você tem já, o mundo passa por transições, você já tem a conquista dos gregos, e aí você tem
toda aquela expansão por meio de Alexandre o Grande, o mundo vai estar helenizado, né? Então o grego vai tornar-se a língua predominante do mundo antigo. Então, provavelmente em outras regiões mais povoadas, o idioma usado era o grego, que para nós aqui na nossa aula, você que já estuda conosco, sabe que isso foi muito importante. Por quê? Porque como você tem aí praticamente a língua predominante, o grego, você tem o Novo Testamento escrito em grego, né? Aí aquelas discussões que a gente sempre trabalha, como nós já trabalhamos os evangelhos. É possível que o evangelho, segundo Mateus, a primeira, né, porção dele tenha sido em aramaico, e alguns vão dizer que posterior vai ter aí, vai ser passado para o grego. Enfim, o importante é que com o grego como língua predominante, o evangelho tem essa facilidade de alcançar todas as partes do mundo antigo. Então, Deus trabalha na história, Deus se move na história, Deus tem o controle da história, só Ele pode mudar a tua história e fazer da tua história uma história feliz, uma história de um campeão. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, meu irmão, acredita nisso, tá? Então nós temos a expansão da igreja. Com a expansão da igreja, a expansão ela vai começar a se dar por meio da dispersão, uma diáspora vai acontecer. E que dispersão é essa? Então, com o avanço e o crescimento da igreja, olha que interessante, surgem também os problemas. E há quem diga, não quer problema, não quer ter problema, não cresça. Se você não crescer, ficar ali da mesma maneira que você está sempre, você não incomoda ninguém, você não atrapalha a vida de ninguém. Mas todo o crescimento traz consigo alguns problemas e é natural. Como nós já estamos falando da igreja, o assunto nosso aqui em questão é a história da igreja, então com o avanço da igreja, o crescimento, né, da igreja, vão surgir problemas. E aí, lembra que eu falei, eu tenho batido nessa tecla desde o início, né? A proposta não era a instituição. Sim, verdade, a proposta não era a instituição. Mas perceba uma coisa, veja bem, com o crescimento, o número de pessoas aumentando, surgem problemas que foi como no caso dos problemas das viúvas, né? Então havia aquela questão que só as viúvas dos judeus que estavam sendo bem tratadas, e começa aquela questão, porque nós estamos sendo deixadas de lado. E aí, percebe uma coisa, que isso já acontecia na igreja primitiva. E aí surge a necessidade de se levantar auxiliares, diáconos. Então percebe que a igreja ela vai tomando uma forma, ela vai tomando esta forma. Então são levantados ali diáconos, e aí você já estuda comigo, sabe, nós já trabalhamos isso em outra disciplina. Esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus, de sabedoria, aptos a servir, e eles iam ali servir as mesas para que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ensino da palavra. Numa outra disciplina, eu disse que a igreja de Cristo ela vai crescer e ela tem duas colunas fundamentais, que era a oração e a palavra. Então esses dois vetores guiavam a igreja. A igreja primitiva ela era guiada pela oração e pela palavra. Então, isso serve aí de alerta para nós. Então, esses 7 homens são escolhidos, na qual Estevão é um deles. Então, como cada membro era uma testemunha ocular de Cristo, Estevão também começa a proclamar o evangelho de Cristo Jesus como Salvador. Então, não somente ali para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, o evangelho começa a se expandir. E aí o que acontece? Estevão era alguém assim de uma sabedoria, de uma eloquência muito grande. À medida que ele começa a pregar, a ministrar, isso começa a incomodar muito, de maneira que os doutores da lei, os religiosos da época já começam assim a arder em ira, encolerizados, e ficam nervosos, bravos, e eles não conseguem argumentar como Estevão. Então, a gente sempre diz que o argumento, né, a arma daquele que não consegue vencer no campo das ideias, é a violência. Então, eles vão ali
apedrejar Estevão, né, ouvindo toda a defesa do evangelho, Estevão como membro da igreja. E aqui eu quero chamar a tua atenção, ele era alguém, era um membro, um diácono, e não quero aqui inferiorizar a posição, mas eu quero chamar a tua atenção que ele era um membro, um diácono que conhecia muito bem a palavra de Deus. Por isso, querido, se faz necessário que você tenha um conhecimento desta palavra. Por quê? Porque você precisa estar apto a defender a sua fé. Bom, verdade é que Estevão vai se tornar o primeiro mártir, isso mesmo. Ele vai sofrer ali o martírio como a testemunha de Cristo. Daí, entre aqueles que ouviram a defesa de Estevão, que ficaram irados também, quem estava entre eles, né? Aqueles conservadores de uma mentalidade legalista, que não entendiam quem era Jesus. Quem é que estava entre eles? Um jovem chamado Tarso, né? Um jovem chamado Paulo, né? E aí o que acontece? Veja bem, é interessante que o Saulo de Tarso, ele estava ali, e o texto vai dizer que as vestes de Estevão é depositada aos seus pés, né? A ideia é como alguém diz assim, olha, tá vendo? Cumprimos, tá pronto. Mal sabia esse camarada que ele seria o apóstolo dos gentios. Nós já falamos dele bastante, mas esse jovem ele havia sido educado, né, sob orientação do famoso Gamaliel, né, conhecido e respeitado, um intérprete da lei judaica. Então, Saulo participa, né, ele está ali desse apedrejamento de Estevão, e logo a seguir ele se faz chefe de uma terrível perseguição. Então, estou te dando essa ideia da história da igreja. A igreja ela vai sofrer uma dispersão. Por quê? Porque aí quando Saulo se torna o chefe dessa terrível perseguição, com o martírio de Estevão, a igreja precisa fugir. Ela precisa o quê? Se dispersar. E nessa dispersão, eles acabam indo para as regiões. Então, para onde eles vão, eles começam a pregar a palavra. Para onde eles são os dispersos, eles começam a anunciar. E aí Paulo, na sua busca, ele então resolve pedir cartas, e aí ele sai de Samaria, né, e vai lá para Damasco, ele quer ir em busca daqueles que estavam estabelecendo a igreja. Por quê? Porque os cristãos foram desde Samaria, Judéia, e eles estão disparando, estão fugindo, eles estão indo. Então o evangelho, de certa forma, começa a se expandir com a dispersão. Deu para pegar essa ideia? Então, o que nós precisamos compreender? Que muitas das vezes a perseguição, ela contribui para o bem, porque a perseguição, ela traz, de certa forma, um crescimento. Não entendi, professor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que talvez essa perseguição que veio contra a tua vida, este levante, se você souber administrá-lo, não entregar os pontos, não se jogar as tralhas ou jogar a toalha, talvez tire desse momento que você está vivendo uma experiência de crescimento, de avanço, de progredir, sabe? De aproveitar e saber que no meio do caos pode surgir oportunidades. Foi o que aconteceu com a igreja. No meio do caos da perseguição, acabaram surgindo oportunidades. Que oportunidades, professor? A oportunidade de pregar o evangelho, isso mesmo. A oportunidade de fazer a igreja avançar. Então, você vai ter essa ideia. Então, eles vão tornar-se pregadores, vão estabelecer igrejas por onde eles passam. Então, o ódio feroz de Saulo, né, era um fator favorável para a pregação do evangelho. Como assim? Então, como ele estava em cima perseguindo, então, os irmãos, aqui nós não podemos ficar. Nós precisamos fugir. E a cada lugar que eles iam, uma terra longínqua, eles acabavam pregando para um parente, pregando para um vizinho, estabelecendo a igreja. Ou seja, então, no meio do caos, surgiu a oportunidade. Fica com isso, que no meio do caos, Deus pode gerar uma oportunidade para a sua vida, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, o avanço da igreja.
Então, depois da morte de Estevão, Felipe ele também vai se encontrar entre os samaritanos, né, que era um povo misto, não judeu e nem gentil. Você tinha todo aquele contexto, né, eles eram misto, e aí eram até mesmo desprezados pelos judeus, mas o fato de Felipe começar pregar o evangelho aos samaritanos demonstra que a igreja de Deus já havia se libertado daquele preconceito, sabe? Os judeus não se dão com o samaritano. Então, se ele está pregando lá, além dele já estar cumprindo aquilo que o Senhor disse lá em Atos, né? Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. Então, percebe? O evangelho já chegou em Samaria. Então, Felipe vai estabelecer ali uma igreja na qual ela vai ser reconhecida pelos apóstolos, isso mesmo. Pedro e João depois vão visitar essa igreja, e aí eles vão lá orar pelo povo, o povo vai ser cheio do Espírito Santo. Então o evangelho começa a ser difundido. Então era uma igreja que era composta, né, genuinamente de gentios, isso mesmo. E aí você tem Felipe pregando depois em cidades costeiras como Gaza, Jope, Cesareia. E então eram consideradas cidades gentios, porém o evangelho vai alcançando essas pessoas. Muitos judeus habitavam ali. Então o evangelho vai não só alcançando, mas transformando a vida dessas pessoas, as boas novas de Cristo. Então nessas cidades você vai ter o quê? Sinais, como por exemplo, os sinais que Pedro faz através de Dorcas, né? Deus vai realizando os seus sinais, o nome de Deus vai sendo glorificado, e aí o próprio Pedro vai estar na companhia de Simão, que é um curtidor, é alguém que trabalha com couro, animais, né, que morreram. Então você vai percebendo o quê? Que algumas restrições, alguns preconceitos da igreja vai caindo. Por quê? Porque o evangelho precisa avançar. Então você já tem aquela ideia de que Pedro tem lá em Atos 10, aquela visão de Deus que desce um grande lençol branco com todos os animais que eram considerados impuros, e o Senhor diz para ele na visão, mata e come. Ele diz assim, Senhor, como é que eu posso comer tal coisa impura? Aí o Senhor diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. Depois o Senhor diz que homens viriam buscá-lo, era para ele descer e ir com eles. Por fim, ele vai parar dentro da casa de quem? De Cornélio, um homem temente a Deus, gentil. E aí você tem todo esse mover, o Espírito de Deus envolvendo aquelas pessoas que estavam ali reunidas, e Cornélio se torna um grande missionário, né? Um pregador, convida os amigos, os parentes, olha, vai vir aqui um homem de Deus anunciar a palavra do Senhor. Ou seja, percebe que até aqueles que acompanham a Pedro, a princípio tem uma resistência, e dentro dessa resistência, Pedro olha e diz assim, como é que eu posso negar água a eles, ou ele está falando, fazendo referência ao batismo, se nem o Espírito Santo negou isso a eles, esse poder, essa presença. Então o que? A igreja ela começa a se livrar de um legalismo, de uma dogmática que é própria ali, cultural, para que o evangelho expanda e chegue a mais pessoas. E aqui a gente aprende uma lição. Qual é a lição que nós aprendemos? Que, na verdade, muitas das vezes nós colocamos muitas restrições para que as pessoas se cheguem a Deus. Meu irmão, eu não quero mexer na tua cultura, eu não quero mexer aqui no teu regimento interno da tua igreja, tá? E o respeito eu acho importante, precisa ter, mas eu quero lhe dizer uma coisa, fique com aquilo que é a palavra, isso mesmo. Respeite a dogmática, respeite o regimento interno, as normas que foram estabelecidas, e elas, eu sei que elas não foram estabelecidas à toa, elas têm a sua importância, elas têm o seu propósito, mas eu só quero dizer, cuidado com o preconceito que existe em nós, porque pode ser um impedimento para essas pessoas chegarem a Cristo. Eu não estou dizendo que elas vão vir começar e vão ficar como quiser, porque o Evangelho
traz mudança, o evangelho traz transformação. Não é aquela teoria, né? Venha como está, fique como quiser e salve-se quem puder. Não, a igreja de Cristo não tem isso. Realmente há uma transformação. Então a igreja, ela vai ser... A igreja apostólica, né, a lição que nós estamos estudando, ela vai expandir, ela vai passar por essa dispersão, e essa dispersão vai alcançar muitas vidas. Então, você imagina ali a congregação que não ficou estabelecida ali na casa de Cornélio. Todo aquele povo sendo impactado pelo poder e pela palavra de Deus pregada pelo apóstolo Pedro. Então, a igreja, ela expande, ela avança. De Atos 10, nós estamos te dando aí essa história da igreja, estudando a igreja apostólica, né? Mas aí você tem já no Atos 9 lá, um pouco tempo antes, é possível, de Pedro ter visitado a Cesareia, Saulo, né, que é o Saulo, que é o Paulo, o perseguidor, foi surpreendido no caminho de Damasco, ou seja, Deus, né, aparece, o Senhor Jesus aparece a ele em visão, o Senhor Jesus já ressuscitado, e aí o Saulo, né, o que fora mais temido perseguidor do evangelho, vai se converter. Ele vai aí entregar a sua vida a Cristo, vai cair por terra, né? Vai ficar cego, depois Deus vai tratar com ele, e é interessante que Deus vai dar todas as coordenadas, vai até a casa ali de Ananias, a rua tal e tal e tal, ou seja, o perseguidor, aquele que no mártir de Estevão ele estava presente, agora ele vai se tornar o apóstolo dos gentios. Olha que interessante isso. Eu estou te dando um panorama, história da igreja. Então ele vai se tornar o apóstolo dos gentios. Então a história do cristianismo nunca mais vai ser a mesma depois da conversão desse camarada aí. Isso mesmo. Então, por isso que o Senhor diz para Ananias, ele pode ser o perseguidor para você, pode não prestar para você, mas para mim ele é um vaso escolhido, isso mesmo. Então, resultados fecundos para a igreja, ou seja, a igreja de Deus avançou. Então, meu irmão, cuidado com quem você vai julgar, cuidado com quem você aponta, esse aí não vale nada. Irmão, Deus pode fazer dele ou dela um instrumento de valor nas suas mãos, isso mesmo. Então eu sempre digo isso, muito cuidado quando você despreza alguém, quando você rejeita alguém. E aí o que nós temos? Nós vamos ter então a igreja entre os gentios, porque agora Paulo ele vai expandir, né? Então você tem, com a igreja iniciada com a morte de Estevão, você vai ter essa dispersão, como eu já falei. Alguns membros vão fugir também para Damasco, outros para Antioquia da Síria, cerca de 480 quilômetros de distância, tá? Então o perímetro do evangelho vai expandindo, chegando em todos os lugares. Então em Antioquia os fugitivos frequentavam sinagogas judaicas, davam seu testemunho de Jesus, como sendo ele o Messias, né? Em todas as sinagogas você tinha, porque esses que dispersaram eram judeus, então de certa forma eles vão buscar Deus na onde? Nas sinagogas, e chega lá, começam também a anunciar a palavra de Deus. Então, dessa forma, vai florescer em Antioquia uma igreja, isso mesmo. E é lá onde, pela primeira vez, né, eles vão ser chamados de cristãos, né, que é a ideia de pequenos cristos, né? Eu já expliquei isso numa outra disciplina, mas eu fui abençoado por Deus com 3 filhos maravilhosos. Então é comum, né, quando eles, né, as pessoas viam, olha aqui, olha a minha esposa chama Cláudia, olha a pequena Claudinha, olha o pequeno Anderson. Então essa é a ideia, é uma imagem deles, então muito parecido com eles. Então essa ideia de cristãos eram conhecidos como os pequenos cristos, né? Felizmente, para o bem de todos que foi para lá, para admoestar essa igreja, ver como está, foi Barnabé. Barnabé, né? Lembra do piedoso Barnabé? Ele vai ser escolhido para ir lá ver a igreja entre os gentios, ver como que está, administrar tudo isso. E é legal
porque o Barnabé, ele é alguém muito aberto, né? Então, ele é um homem mais aberto, de um coração generoso. Então, você pode observar que é o próprio Barnabé que vai dar a oportunidade para o Paulo, né? Para o Saulo, vai dar um voto de confiança a ele. Então, é muito interessante, isso é muito importante. A igreja de Deus, lógico, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela precisa saber quem são as pessoas que ela vai enviar para determinados trabalhos. Então, Barnabé permaneceu ali em Antioquia, e ali ele traz consigo, né, viaja para Tarso, cerca de 160 quilômetros de distância, né, e traz consigo para Antioquia o Paulo. Ele vai trazer e vai fazer o seu companheiro do evangelho. Eu sempre digo isso. Todo mundo fala do Paulo, né? Porque Paulo foi isso como eu falei agora. Mas quem foi o camarada que teve visão de Deus? Quem foi o homem que teve visão de Deus para dar essa oportunidade ao Saulo? Que acreditou na conversão dele, que acreditou na chamada dele. Então, meu irmão, Barnabé foi excepcional. Barnabé tem aí o nosso respeito, a nossa admiração, como alguém que sabia formar discípulos, como alguém que sabia formar obreiros, principalmente dando oportunidade, né? Não tinha ali o medo de perder a sua posição, de modo algum. Era alguém que sabia dar oportunidade. Isso é muito importante hoje em dia, porque as pessoas acabam não levando, né, ou não levantando pessoas por medo da concorrência, medo de tanta coisa. Então, os discípulos de Antioquia foram pessoas tão piedosas, né, que enviaram auxílio aos crentes pobres da Judéia no tempo da fome, né? Vai passar por uma grande crise, né? O povo vai passar por uma grande crise, uma grande fome. Então você vai ver que a liderança em Antioquia, né, na figura de Barnabé, era uma pessoa que fez um bom trabalho. Você tem, a partir daí, com a chegada de Saulo, né, e aí todo esse voto de confiança, nós já falamos dele num outro contexto, ele vai ser admoestado, vai passar por um tempo, até sim que sair nas suas viagens. E aí o Espírito Santo diz part-time, né, para a obra que tem um chamado, Barnabé e Saulo. Então o que vai acontecer? O evangelho vai ser pregado agora até os confins da terra, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa ideia de até os confins da terra, ela vai ter o início na primavera, né? Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, quando Paulo e Barnabé começam a sua primeira viagem missionária, nós estamos cumprindo esse cronograma de Atos 1:8. Jerusalém, tá? Dispersão, começa em Jerusalém, você já tem regiões circunvizinhas, Judéia, dispersão Samaria e até os confins da terra. Então, você vai ter eles sendo enviados como missionário. E aí nós temos o roteiro da primeira viagem missionária de Paulo, isso mesmo. Então vai de Antioquia da Síria, a ilha de Chipre, Salamina, Pafos, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Perge, e depois ele retorna para Antioquia da Síria. Então você vai ter isso, Atos 13, Atos 14. Então os dois missionários nessa primeira viagem missionária, eles levam consigo o jovem João Marcos, isso mesmo, que era sobrinho de Barnabé, alguns dizem primo, outros sobrinho, mas aí o Marcos, né, ainda é muito novo, um moço, e a viagem missionária, o negócio é forte, então todo o contexto das enfermidades, da malária e uma série de coisas de turbulência, o João Marcos, que é o Marcos que nós conhecemos, abandona a viagem no meio do caminho, e aí ele volta, desiste, talvez ele diz, não, isso não é para mim, desculpa gente, eu achei que era, mas não sou, e a verdade é que ele volta. Então, ele decide abandonar, né, os seus companheiros no meio da viagem. Então, eles faziam esse trabalho de evangelização, pregando nas sinagogas dos judeus, falavam, de repente não podiam mais e saíam, se reuniam em outro lugar,
Verdade é que Paulo, ele era um mestre da palavra, isso mesmo. Era alguém que tinha cursado a escola de Gamaliel, então ele sempre era bem recebido, ou seja, era alguém que tinha conteúdo e tinha propriedade naquilo que iria falar. Então o legal é que Paulo vem com todo o seu conteúdo e ele começa a mostrar nas linhas do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, ele começa a apontar Cristo. Então ele começa a abrir os olhos daquele povo como alguém que trabalhava muito bem as Escrituras, né? Então, anunciavam aí, né, o Evangelho aos judeus, tementes a Deus, mas também aos gentios. Então, se não bastasse todo esse contexto, né, das turbulências que eles tinham, passaram por apedrejamentos, expulsões das sinagogas, e aí eles tiveram que lidar também, que aí nós estamos falando da expansão da igreja, e é um outro problema que eles vão ter que enfrentar, que são a ideia dos judeus que queriam impor a observância da lei, dos ritos judaicos. Então, Paulo vai ter que debater com esses, Barnabé também, e apresentar esse contexto. E aí, no retorno, eles vão ter o quê? O concílio, isso mesmo, que é a ideia do concílio que reúne a igreja ali, juntamente com Pedro e Tiago, né, que esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, e eles vão debater, por quê? Porque o evangelho está expandindo, as vidas estão sendo alcançadas, mas o que acontece? Acaba que com esses judeus querendo impor o rito judaico, tornava-se uma barreira, né? E aí, depois de muito debaterem, vão chegar à conclusão que, na verdade, a lei alcançava os judeus e não os gentios crentes em Cristo Jesus. Quem fosse ali, judeu, que guardasse, observasse a lei, mas eles não poderiam impor isso a quem eram os gentios. Então, com essa resolução, vai completar-se aí o período de transição de uma igreja cristã judaica para uma igreja de todas as raças e nações. Então, o evangelho agora poderia avançar, poderia ir mais longe sem esse preconceito. É claro, se você já estudou as epístolas paulinas comigo, você vai entender que volta e meia entrava alguém no seio da igreja e queria impor, queria trazer ali os seus conceitos. Mas não mais para Paulo isso era um impedimento. Por quê? Porque já foi tratado na igreja em Jerusalém, o concílio, o primeiro concílio da igreja, e eles estão avançando, estão crescendo. E aí nós temos agora a ideia da segunda viagem missionária. Por quê? Porque depois do concílio em Jerusalém, Paulo empreendeu a sua segunda viagem missionária. No entanto, irmão, faz-se necessário nós relembrarmos algo aqui, abrindo um parênteses. Houve um grande desentendimento, isso mesmo. Houve um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. E qual que era o motivo desta briga? O motivo foi justamente a pessoa de Marcos, isso mesmo. João Marcos, sobrinho de Barnabé. Por quê? Porque, como eu já disse para você, o jovem Marcos, no meio da viagem, ele volta. Agora, Paulo diz assim, gente, vamos lá para a segunda viagem, vamos para cima. Barnabé, estamos juntos, é agora, vamos, já resolveu o problema, já teve o concílio, vamos embora. E aí, Barnabé disse assim, vamos, eu vou dar um toque no João Marcos para ele vir conosco. Aí Paulo disse assim, quem? O João, o Marcos. Vai conosco. Paulo disse, vai não. Diz que é isso, Paulo? Não, vai não. Eu vou levar um cara aqui no meio da viagem lá, na hora que a coisa estava mais difícil, que a gente precisava estar unido, o cara abandonou a gente. Vai não, comigo não vai. Barnabé disse, vai, cara, ele vai. Tamo junto nessa, não é você que decide sozinho, ele vai. E lógico, eu estou abrindo aqui uma caixa de diálogo, né? Fazendo aqui uma conjectura, mas traçando o perfil do apóstolo Paulo, não é isso? Camarada colérico. E você olhando para Barnabé, e a gente entende que Barnabé é uma pessoa mais calma, né? Mais passiva ali. E eu penso que Paulo diz assim, se for comigo não vai. E o Barnabé, como alguém que amava as vidas, que sabia dar oportunidade, eu penso que o Barnabé olha e diz assim, Paulo, então vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, mas perder o menino eu não vou não. Eu vou dar uma oportunidade pro rapaz, eu vou dar uma oportunidade pro moço. Eu dei uma oportunidade para você, por que eu não posso dar uma oportunidade para o moço?
É muito lindo isso, né, irmãos? Eu olho para Barnabé assim e me admiro. Então, essa foi a ideia. Então, cada um vai para um lado, né? Cada um vai para um lado e, o evangelho vai expandir ainda mais. Por quê? Por incrível que pareça, a separação de Paulo e Barnabé transforma-se, ou seja, vai tornar em bênção. Por quê? Porque cada um percorre uma área ampla, pessoas de Deus, pessoas que tinham de Deus, e aí Barnabé levou consigo Marcos, né, e retornou a Chipre, e Paulo convidou a Silas, né, para acompanhá-lo, e aí o plano de Deus era muito maior do que talvez eles pensavam. O que eu quero dizer com isso? Talvez nas adversidades que nós enfrentamos, talvez nos desentendimentos que nós temos, talvez isso contribua para que o evangelho cresça. É claro, é óbvio que nenhum deles guardou rancor e nós não nos falamos mais, mas a verdade é que a obra foi ser feita para um lado e o outro foi fazer a obra para o outro, e o evangelho de Cristo venceu. O reino tem que ganhar, meu irmão. Às vezes, dentro de uma denominação, nós não concordamos com tudo, né? E nem sempre nós vamos concordar mesmo, e isso vale você estar atento. Mas importante é que o reino tem que ganhar. O reino tem que ganhar, o reino não pode perder. Então toda divisão, ela é complicada. Mas aqui não houve uma divisão, houve uma cisão de propósito. Então eu vou cumprir um propósito aqui e você cumpre o propósito ali. Tá? Então a obra ganhou, o reino ganhou. E é isso que nós precisamos compreender. Então, a partir de agora, parece que a coisa silencia um pouco para o lado de Barnabé, mas a gente sabe que a obra vai ser feita. E aí nós temos o histórico, que aí vai começar a se falar muito sobre Paulo. Então, tendo por companheiro Silas, né, ou Silvano, deixa a Antioquia da Síria e partiram, chegando em Derbe e Listra. Aí eles vão encorajar o jovem Timóteo, isso mesmo, vão encontrar lá um moço de Deus, né, um menino crente, e olha que interessante, novo, mas Paulo olha para ele e diz assim, esse menino é importante, esse menino vai contribuir muito para o avanço da igreja, né? Na onde que nós temos isso? Atos 16, 1 a 5, que é onde Paulo vai convidar o Timóteo para ser o seu cooperador. Olha que interessante. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Olha que legal isso. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo tinha bom testemunho da comunidade dos irmãos. Não, o menino é crente, menino é de Deus. Olha que interessante. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo vai tomar uma atitude ali de circuncidar Timóteo, só, irmão, por uma questão para evitar problemas. Você percebe que essa ideia, o equilíbrio, o evangelho vai crescendo. Em determinados momentos, nós temos que ter um equilíbrio, o radicalismo, a polarização, ela é sempre perigosa. É claro que existem questões que são inegociáveis e essas não se podem mexer. Mas existem questões, irmãos, que é só ter um equilíbrio. Então Paulo vai circuncidar o Timóteo por causa dos judeus que ali estavam, ainda que Paulo fosse um defensor da não circuncisão. Né? Se você estuda as cartas, você vai ver. Paulo vai dizer, não, você tem que circuncidar o coração. Não adianta você estar preso a um ritual se o seu coração está longe de Deus. Então aí ele vai levar Timóteo, né? Então aí o texto diz, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. O que o Paulo fazia? Ele, irmão, estava debaixo também de uma liderança. Olha aqui, ó, foi estabelecido isso na igreja, isso foi combinado, teve um concílio, isso foi decidido, e eles trabalhavam essa questão. Então, aí você vai ter Paulo, né, pela terceira vez, ele vai visitar as igrejas do continente, né, que foram estabelecidas na primeira viagem.
Ele foi até a encosta do Mar Egeu, Troade, antiga cidade de Troia. Depois ele vai embarcar para a Europa e vai levar o evangelho assim a todo o continente. Então vai estabelecer igrejas em Filipos, né? A igreja de Filipos, a porta ali para a Europa, Tessalônica, Bereia, na província da Macedônia, vai fundar um pequeno núcleo na cidade de Atenas. Uma forte congregação nasce em Corinto. Então percebe? Olha a igreja avançando, a igreja indo para longe, né? Então você tem ali a igreja de Corinto, que é uma igreja forte. De Corinto, Paulo escreveu cartas à igreja de Tessalônica, sendo essa conhecida como a primeira epístola, né? A primeira epístola. Então ele vai escrever a igreja de Tessalônica, depois ele vai navegar pelo Mar Egeu, faz uma breve visita em Éfeso, na Ásia Menor, a seguir atravessou o Mar Mediterrâneo, foi a Cesareia, subiu a Jerusalém de novo a fim de saudar a igreja que estava nessa cidade, e aí ele volta ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Então, em suas viagens, né, durante 3 anos, fundou pelo menos, irmãos, fundou igrejas em pelo menos 7 cidades, né, abriu aí as portas para o evangelho. Pode-se dizer que com essas viagens, Paulo vai abrir as portas do continente, da Europa, para a pregação do evangelho. Então percebe que tudo começa com Paulo aí de maneira especial, a sua terceira viagem missionária. Então quando Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, o cristianismo já era conhecido em quase todo o Império Romano. E aí ele vai visitar a igreja em Antioquia, vai relatar suas experiências, né? Como ele já tinha dito, você vai ter aí Atos, né? Capítulo 14, do 26 ao 28. Dali ele vai seguir em direção às igrejas, fortalecendo, passa na Galácia, na Frígia, regiões, né? Que ele já tinha passado antes, mas ele vai fortalecendo essas igrejas. E aí, quando ele chega em Éfeso, é interessante que ele encontrou alguns discípulos que nada sabiam sobre o batismo com o Espírito Santo. É muito legal isso, pois eles conheciam apenas o batismo de João. Olha que interessante. Então o Evangelho de Cristo, ele tinha chegado, quando ele chega em Éfeso, ele encontra um povo lá, um grupo, que só tinha conhecimento do batismo de João. E aí, olha o que o texto vai nos dizer, se você olhar lá para Atos 19, do 1 ao 6, e é bem legal essa passagem, eu quero ler com você, Atos 19, do 1 ao 6, ó. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta que ele faz. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Vocês não ouviram acerca do Espírito Santo? Aí Paulo pergunta: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Aí eles vão dizer o quê? O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Percebe uma coisa? Que a igreja ela vai crescer, ela vai avançar, mas é por meio dos dons do Espírito, pelo meio da presença do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos desprezar que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para que haja esse avanço, para que haja esse crescimento da igreja de Cristo. Então nessa cidade, Paulo ficou mais ou menos por 3 anos, ensinando, né, na escola de Tirano, Atos 20, você vai ver lá. Então as oposições em Éfeso foram muitas, ele vai passar por muita coisa em Éfeso. Por quê? Porque a feitiçaria e a idolatria lá na cidade de Éfeso era muito forte. Ou seja, você tinha ali dentro dessa cidade templo, né? O templo à deusa Diana, que era muito grande. A fonte de renda da cidade, toda a ideia da arrecadação passava muito pela idolatria. Sem falar
no judaísmo, né, que era contaminado também pelo paganismo. Então, você tinha todo esse contexto. Depois que Paulo deixa Éfeso, ele propôs ir para Jerusalém, né, de novo, passando pela Macedônia e visitando novamente as igrejas que foram fundadas ali. Então ele vai navegar de Éfeso para a Macedônia, visita Filipos, Tessalônica, Bereia, e ali, bem como todos ali na região, né, da Grécia e por aí vai. Depois disso, ele sente-se, né, que deveria voltar pelo mesmo trajeto e fazer a sua visita final. E ele já está entendendo muita coisa, já está entendendo que o seu tempo está chegando ao fim. Deus vai falar com ele que é necessário ele ir para Roma, porque ele vai voltar para Jerusalém, vai passar por perseguições e importa que ele vá para Roma. E aí você tem todo esse contexto, onde alguns dizem que essa viagem a Roma pode ser que seja a 4ª viagem missionária de Paulo. Então, a bordo do navio, com criminosos e toda aquela questão. Atos já 28, você vai ver ali 27, 28, você vai ter a ideia do naufrágio e Deus falando com Paulo. E aí nós chegamos nos últimos dias do apóstolo Paulo, né? Podemos sem dúvida considerar os 3 ou 4 anos de liberdade de Paulo, né, como a continuação da sua 4ª viagem missionária. E aí ele já começa a entender que o seu tempo é chegado e é possível que Paulo tenha sido morto no ano 68, aí, então é aproximado de 67, alguns dizem de 67, 68. Então Paulo, ele escreve aí as suas epístolas, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, vai ser a última a ser escrita, é onde ele diz assim, olha, já estou sendo oferecido por libação. E aí você tem todo esse contexto da expansão do evangelho. A igreja apostólica, ela vai chegar a todas as partes. A 4ª lição, a lição de número 4, é o contexto da perseguição. Então você que tem o teu módulo aí, nós, quando vamos ler aí na lição de número 4, o título dela é As Perseguições. Então, após a morte de Jesus, como eu tenho dito, né, é a história da igreja, os seus discípulos eles vão para muitos lugares, anunciam as boas novas, não demora muito para que venha a perseguição. Então, na ideia de perseguição, tudo isso que eu te falei, você precisa entender uma coisa, que esse começo, na verdade, a perseguição não é por parte do império, não. A perseguição, ela é por parte dos próprios judeus, dos religiosos, do sinédrio. Então, nesse primeiro momento, você não tem a perseguição por conta do Império Romano. A perseguição que você tem é dos próprios judeus. Então, esse primeiro momento, aquilo que parecia ser apenas mais uma vertente do judaísmo, que logo iria acabar, vai se fortalecer, vai crescer e muito, vai expandir, vai ter muita força. Então, nesse primeiro momento de perseguição, a igreja é perseguida apenas pelos os próprios judeus. Mas, depois, aí você já tem o ano 64, Nero assumindo o poder, e Nero totalmente perturbado, né, complicado Nero, e aí vai começar agora, né, um conceito de perseguição por parte do império. Então, a igreja vai sofrer perseguições agora por parte do império. Então, nós vamos começar a falar de um contexto agora de perseguição imperial. Vamos ver quem são os principais perseguidores da igreja. Mas o meu tempo foi, o meu tempo acabou, tá bom? Nós não temos mais tempo, espero que você tenha entendido. É sim uma aula mais histórica, então por isso que a gente fala bastante aí, mas você precisa ter um módulo para você poder acompanhar, tá bom? No teu módulo tem os questionários, responde tudo direitinho, que é bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para a tua família, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe demais.
Um beijo aí no teu coração. Até a próxima aula, tá bom? Não esquece de se inscrever para que você possa receber o teu módulo no conforto do teu lar. É uma mensalidade que cabe no teu bolso. Meu irmão, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai avançar cada dia e o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe demais. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.